Olá, eu falei que eu ia voltar com a nossa aula de colocação pronominal. Então, aqui estou. Hoje, gente, nós vamos trabalhar a mesóclise e a ênclise. Na aula anterior, nós falamos sobre os casos de ocorrência da próclise. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a mesóclise e a ênclise. Só que antes de iniciarmos, eu gostaria só de fazer uma revisãozinha com vocês. Lembra que eu falei que o pronome oblíquo átomo, ele assume 3 posições em relação ao verbo. Ele pode estar antes do verbo, ocorrendo a próclise, no meio do verbo, ocorrendo a mesóclise, ou depois do verbo, ocorrendo a ênclise. Nós vimos na aula anterior os casos de ocorrência da próclise, né? Com advérbios, com palavras negativas, com pronome interrogativo indefinido. Vimos lá os casos de ocorrência da próclise, não foi? Pronome relativo. Hoje nós vamos estudar os casos de ocorrência da mesóclise e depois da ênclise. Vamos iniciar pela mesóclise. O que é mesmo mesóclise? Pronome no meio do verbo. Então, quando é que a gente vai usar a mesóclise? Muito fácil, galera. A gente utiliza a mesóclise somente em 2 situações. Quando eu tenho o verbo no futuro do presente ou o futuro no pretérito do indicativo. Se o meu verbo está no futuro do presente ou está no futuro do pretérito, eu utilizo a mesóclise. Só quero que vocês prestem em uma coisinha. A próclise, o pronome antes do verbo, ela vai se sobressair à mesóclise. Por exemplo, digamos que você tem lá um verbo no futuro do presente ou um verbo no futuro do pretérito. Só que antes deste verbo existe uma palavra negativa, existe um pronome indefinido, existe um pronome relativo, ou seja, existem palavras que vão exigir a próclise, o que vai prevalecer é a próclise, certo? Se não houver nenhuma exigência da próclise, quando tiver verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito, você vai lá e utiliza a mesóclise. Vamos ver como é que ocorre essa mesóclise. Presta atenção. Aqui eu tenho a cerimônia realizar-se-á no salão principal. O verbo está aqui, pessoal. Realizar-á. Seria o verbo realizará. Verbo no futuro do presente. O meu pronome oblíquo está aqui, no meio do verbo. Ficou realizar-se-á. Por isso que aí ocorre a mesóclise, ó. Porque observe, o meu pronome oblíquo, ele está onde, ó? Ele está no meio do verbo. Ele está entre as palavrinhas do verbo. Vou dar uma dicasinha para vocês. Ana Paula, eu estou na dúvida, eu não sei como é que eu faço para colocar este pronome no meio do verbo. É simples. O meu verbo seria realizará, não é assim? O verbo no futuro do presente, realizará. O meu pronome oblíquo é o se. Aí eu estou na dúvida, como é, Ana Paula, que eu faço para colocar esse meu pronome oblíquo no meio do verbo? O que é que você vai fazer? Ó? O verbo não é realizará? Você sempre vai fazer assim. Você vai pegar o verbo e você vai até o R, até o infinitivo do verbo. O verbo realizará não vem do verbo realizar? Realizar. Então, realizar é o infinitivo do verbo. Então, você para nesse R, nesse infinitivo do verbo, no nome do verbo. Realizar. Aí você vai lá, coloca o pronome oblíquo, que é o se, e coloca o restante do verbo, que ficou, que foi o a. Ó, você foi lá, ó, colocou realizar, tá vendo? Realizar é o nome do verbo. Realizará não vem de realizar? Então, realizar é o nome do verbo. Você vai lá, para aqui em realizar, acrescenta o pronome oblíquo a, e depois você vai lá e coloca o que restou do verbo. É assim que a gente faz a mesóclise. O outro exemplo, o diretor convocar-nos-ia para o evento. Observem aí que eu tenho o verbo convocar, não é? Ó, convocaria, não é assim o meu verbo? Ó? Convocaria. Meu verbo é esse. E aqui eu tenho o meu pronome oblíquo, ó, nos. Ele ficou no meio do verbo. O que foi feito aí? Do mesmo jeito que foi feito em cima. O nome do verbo seria convocaria, não é assim? Aí pediu para acrescentar o pronome oblíquo, nos. Como é que a gente faz?
Convocaria vem de qual verbo? Vem de convocar. Aqui, ó, você vai parar bem aqui, ó, no R. Convocar. Convocaria vem de convocar. Coloca o pronome oblíquo, nos, e coloca o que sobrou do verbo. Não era convocar? O que foi que sobrou? Ia. Aí você vai lá e coloca ia. Convocar-nos ia. Pronto. É assim que você faz a mesóclise desse verbo convocaria. Então, quando você tem verbo no futuro do presente ou verbo no futuro do pretérito e você precisa colocar o pronome oblíquo, você vai colocar o pronome oblíquo no meio do verbo. E como é que eu faço isso? Eu pego lá o verbo, realizará, convocaria. Você vai lá, pega o verbo, para lá no R, lá no infinitivo do verbo, no nome do verbo. Acrescenta o pronome oblíquo e depois o que sobrou do verbo. Fácil, né? Bem fácil. Então, a mesóclise só vai ocorrer nessas duas circunstâncias. Quando eu tiver verbos no futuro do presente ou futuro do pretérito do indicativo. Lembrando que, se eu tiver alguma exigência da próclise, o que prevalece é a próclise. Por exemplo, aqui eu tenho a cerimônia realizar-se-á no salão principal. Se eu tivesse assim, a cerimônia não é o quê, pessoal? Não é uma palavra negativa. Nós não vimos lá no vídeo passado? Nós vimos, palavra negativa exige a próclise. Como teria uma palavra negativa, mesmo o meu verbo estando no futuro do presente, mas você teria que usar a próclise, aí ficaria a cerimônia não se realizará no salão principal. Por que que aqui eu coloquei o meu pronome oblíquo se, ó, tá vendo? Antes do verbo realizará e não no meio, como a mesóclise exige. Por quê? Porque aqui eu tenho um caso de exigência da próclise, que é o não. Como não é uma palavra negativa e essa palavra negativa exige a próclise, ou seja, exige que o meu verbo, exige aqui que o meu pronome oblíquo se, ele fique, exige que o meu pronome oblíquo se fique antes do verbo. Não é assim, ó? Se fique antes do verbo. Por que que exigiu? Por conta da palavra negativa? Não. Quando eu tenho exigência da próclise, por mais que o meu verbo esteja no futuro do presente ou futuro do pretérito, eu vou prevalecer a próclise, ou seja, o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Quando não há exigência da próclise, ó, se não houvesse essa palavra não, como ocorre aqui no exemplo embaixo, a cerimônia realizar-se-á, por que que aqui eu coloquei o meu pronome no meio do verbo? Porque não há nenhuma exigência da próclise. Antes desse verbo, eu não tenho palavra negativa, eu não tenho advérbio, eu não tenho pronome indefinido, não tem nenhuma exigência da próclise. Como não tem nenhuma exigência da próclise, você vai lá e faz a mesóclise. E a ínclise, que é a última posição que o pronome pode ficar em relação ao verbo. O que é a ínclise? É o pronome depois do verbo. Ele pode ficar próclise, mesóclise e ínclise, não foi isso que nós vimos? Pode ser antes, no meio ou depois do verbo. A primeira coisa que eu digo para vocês, meus amores, a gente nunca se inicia oração com pronome oblíquo átono. Essa expressão, te amo, tá errado. Por que que tá errado? Porque o te é um pronome oblíquo átono. E eu não posso iniciar oração com pronome oblíquo átono. O correto seria amo-te. Então, jamais você irá usar o pronome oblíquo átono no início de uma oração. Jamais você irá usar o pronome oblíquo átono depois de uma pausa, ou seja, depois da vírgula. A vírgula não marca uma pausa, o ponto e vírgula não marca uma pausa. Então, sempre que tiver uma pausa, você não pode iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. Então, você vai colocar o pronome depois do verbo. Como ocorre aqui, ó, nesse caso. Eu tenho, como entrou de férias, pediu-me para entregar o documento. Observem que eu tenho aqui o verbo pediu. O me, que é o pronome oblíquo átono, ficou depois do verbo. Por que ele ficou depois do verbo? A pausa aqui, ó, a vírgula. Como entrou de férias, a vírgula não marca uma pausa pequena, menor do que um ponto, mas é uma pausa. Então, como essa vírgula aqui marca essa pausa, você não poderia iniciar a oração com o pronome oblíquo átono. É o mesmo caso de discutiu-se muito a questão naquela oportunidade. Por que eu não posso colocar se discutiu?
que eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo ato. Como aqui, ó, o verbo, ele não está iniciando a oração, o verbo inicia a oração. Se o verbo inicia a oração, a única posição que esse pronome oblíquo ato não pode ficar é depois do verbo. Por quê? Porque eu não posso iniciar a oração com pronome oblíquo ato. Eu não posso dizer se discutiu. De acordo com a norma culta, isso não está correto. Então, quando é que eu vou usar ênclise? Em geral, você vai usar ênclise depois de pausas. Você não pode usar o pronome oblíquo ato iniciando uma oração. Então, se o verbo inicia a oração, você vai lá e coloca o pronome oblíquo ato lá depois do verbo. Esse pronome oblíquo ato, pessoal, ele também pode ficar em locuções verbais. O que é uma locução verbal, Ana Paula? É quando é formado por dois verbos. Vai ter o verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar é o primeiro e o verbo principal é o segundo. O verbo auxiliar, que é o primeiro, é aquele que vem conjugado. E o verbo principal, que vem em uma das formas nominais. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Como é que eu posso fazer? Quando eu tenho locução verbal, quero entregar, não é uma locução verbal, são dois verbos. Eu posso colocar tanto no meio, quero lhe entregar, como eu posso colocar depois, quero entregar-lhe. Tanto faz, as duas formas estão corretas. Quero lhe entregar ou quero entregar-lhe. Tanto faz. A única observação é quando eu tenho o meu pronome, o meu verbo principal, o particípio. O médico tinha me dado. Observe, eu tenho tinha, é o meu verbo auxiliar, e dado é o meu verbo principal. O meu verbo principal está no particípio, que é uma das formas nominais, uma das formas nominais do verbo. Quando o meu verbo está no particípio, o pronome oblíquo, ou ele fica no meio, ou antes da locução verbal. Nunca depois. Pode ser tinha me dado ou me tinha dado. Esse me tinha dado, a gente não usa muito, né? Mas é correto também, não tem problema. O que você não pode fazer é colocar tinha dado me. Isso não pode. Porque quando o meu verbo principal ele está no particípio, dentro da locução verbal, eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal no particípio, o meu pronome oblíquo não pode vir depois do verbo principal. Ok? Certo? Então, o que é que vocês vão fazer agora? Vocês vão praticar, vão conversar com o professor de sala, vão estudar pelo livro, vão buscar outros meios para estudar a colocação pronominal, vão fazer atividades, porque quem pratica, aprende. Então, vamos fazer as atividades, vamos estudar, vamos trabalhar mais ainda a colocação pronominal com o seu professor de sala e a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. A gente se encontra na próxima aula com novo conteúdo, com mais conhecimento. Então, tchau, tchau e fiquem com Deus.